Meu Brasil, tudo bem? Ótima segunda-feira. Vamos começando então os trabalhos nesta semana. Essa semana não tem vencedores e perdedores, né? Primeira semana desde a pré-temporada que a gente não tem vencedores e perdedores, mas tem muita análise para o Super Bowl 57. E vamos começar na análise do panorama. Neste momento, a gente tem um favoritismo levíssimo de Filadélfia. -1 é a linha, ou seja, Filadélfia favorito por 1 ponto. Basicamente não tem favorito, né? Mas de maneira substancial, não temos. Só que tem um favorito por 1 pontinho, mas é o Philadelphia Eagles. E vai ser a primeira vez que o Patrick Mahomes vai ser zebra, por 1 pontinho, mas zebra, num Super Bowl. Né? Em 2019, contra São Francisco, ele foi favorito, e por 1,5 ponto. E contra Tampa Bay, no ano seguinte, na temporada de 2020, Super Bowl 55, ele no 54, depois no 55, ele era favorito por 3 pontos contra a equipe do Tampa Bay Buccaneers, teoricamente em campo neutro, né? E vale lembrar que o campo onde é o jogo influencia, geralmente move a linha de 2,5 pontos a 3 pontos de um lado para o outro. Ou seja, se esse jogo fosse na Filadélfia, os Eagles seriam favoritos por 4 pontos, o que seria, eu acho, até bastante para essa partida. Se esse jogo fosse em Kansas City, os Chiefs seriam favoritos por 2 pontos. Faz sentido? Essa é a pergunta para a gente começar os trabalhos aqui nesta semana. Inclusive informações dessas odds do handicap lá em kto.com, tá? Tem o cupom CURT, aliás, seu RTI, meu sobrenome, que você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Se você não tem conta ainda, vai lá em kto.com. E aí, meu Brasil, pergunta-se, faz sentido a gente ter o melhor quarterback da NFL e ele é zebra no Super Bowl? Porque é uma liga de quarterbacks. Vocês já me ouviram falar bastante sobre isso. Né, quarterback define. Vídeo aqui que todos esses caras nessa prateleira são quarterbacks, né? Os meus maiores ídolos, eu acho que o de vocês também são quarterbacks. Então, fica essa pergunta, faz sentido? Faz. Faz porque a gente não sabe o estado físico do Patrick Mahomes e do Travis Kelce. O Travis Kelce treinou mais ou menos na sexta-feira antes da final de conferência. Eu acho que ele não estava inteiro para esse jogo, teve alguns drops esquisitos, lesão nas costas. Aliás, vou abrir um parênteses aqui, porque eu sei que vocês gostam de parênteses. Cara, eu travei as costas semana passada. Complicado, hein? Eu fui fazer... completamente aleatório. Eu fui fazer um exercício de tríceps, aí eu acho que eu usei um pouco a lombar para subir o peso e tal. E aí deu uma travadinha, não foi agradável. Lesão nas costas é ruim, cara. Você anda, você dói, é uma desgraça. Mas enfim, porque o Kelce não estava 100% na final de conferência e o Mahomes, como todos vocês sabem, também não estava 100%, embora tenha treinado integralmente. E sobre isso do treino integral, vocês devem se recordar que teve um membro aqui do canal, patrono Marcelo, que pediu para eu falar sobre os treinos, como acontecem. E eu fiz esse vídeo antes da temporada, se não me engano. E eu mencionei que na pós-temporada, esses treinos são muito mais suaves, porque não tem muito mais o que colocar no playbook. Não tem muito mais o que fazer que os jogadores já não saibam. Esses treinos são mais walkthroughs, que é tipo os caras andando, posicionando algumas jogadas em específico do que qualquer outra coisa. Tá? Geralmente não usam pads e tudo mais. São treinos bem menos físicos. Por isso, o cara treinar integral nos playoffs, para uma final de conferência, para um Super Bowl, não quer dizer tanta coisa assim, comparado à temporada regular, que os treinos são um pouquinho mais intensos, né? São um pouquinho mais físicos. Então, não necessariamente se o Mahomes e o Kelce treinarem integralmente, 100%, o Full Practice, FP, na próxima semana agora, significa que eles estão 100%. É muito importante a gente frisar isso, tá? E eu acho que por conta dessas duas lesões, são os disparados, os dois principais jogadores do Kansas City Chiefs no lado ofensivo da bola, a gente tem essa linha. Se tivesse um Mahomes 100%, que a gente soubesse que ele não tem nenhuma lesão, a mesma coisa o Kelce, eu acredito que essa linha não existiria, que não seria -1 Eagles, que estaria o famoso pick-and. Ou seja, se o jogo fosse em Kansas City, -3 Chiefs. Se o jogo fosse em Filadélfia, -3 Eagles. Aí faria um pouco mais de sentido. É muito importante a gente não esquecer dessas lesões. Né? Por isso, na minha concepção, essa linha está assim. Agora, falando um pouco sobre o jogo, vamos começar a destrinchar essa questão e vai ter vídeos aqui sobre matchups, vai ter vídeos bem interessantes sobre quem pode ser um fator X nesse Super Bowl 57. Tem uma questão que a gente não pode esquecer. A defesa do Philadelphia Eagles é uma defesa bem melhor do que a defesa do Kansas City Chiefs. Tá? Talvez não muito melhor, mas ela é melhor. Ela é melhor. A secundária dos Eagles foi a que cedeu o menor rating aos quarterbacks adversários nessa última temporada e tem talento no James Bradbury, no Darius Slay, voltou a Vontae Maddox nessa reta final de pós-temporada, tem o Gardner Johnson, que é um cara que tem boas interceptações neste ano, e o front de Filadélfia teve 70 sacks nessa temporada. O front de Kansas City foi o segundo, inclusive com 55, mas de toda forma a gente tem mais talento em Filadélfia do que em Kansas City para pressionar o quarterback. O Frank Clark melhorou nos playoffs, como costuma acontecer. O Chris Jones é uma máquina, mas Filadélfia tem muita gente para pressionar o quarterback. E qual é a criptonita de grandes quarterbacks?
É a pressão. O Mahomes foi pressionado 40% no Super Bowl 55 contra a Tampa, e a gente lembra o que aconteceu. Ele não teve passe. Pode acontecer o mesmo neste Super Bowl? Pode, mas não necessariamente. Porque é importante a gente também lembrar e contextualizar que aquela linha ofensiva é completamente diferente desta linha ofensiva. Vários nomes não estavam naquele time. Só para citar alguns, o Orlando Brown, o Joe Thuney, o Creed Humphrey, esses caras não estavam naquela linha ofensiva de 2 anos atrás. Eles chegaram justamente depois, inclusive, daquela catástrofe que foi ofensivamente o jogo para Kansas City e para o Mahomes. Então eu vejo sentido no todo, porque os Eagles têm um elenco melhor e o Mahomes não está 100% dessa linha. Mas no final das contas, é difícil a gente apontar um favorito. Fazia muito tempo mesmo, que eu estava tão travado, e não minhas costas no caso, mas tão travado para escolher um favorito quem ganha o Super Bowl. Nessa altura do campeonato, nas outras temporadas, até pelo fato do Super Bowl ser o jogo mais esmiuçado do ano e o jogo com mais informações do ano para a gente pesquisar, para a gente ir atrás porque assim, a gente tem a semana inteira, 2 semanas inteiras para abrir o Big Data, para ver tape, etc. E chegar a uma conclusão de quem pode ganhar o jogo. E eu vou ser muito sincero, eu não tenho um palpite. Eu consigo estabelecer um favorito pelo todo, para a linha, mas que para mim seria mesmo -1 Eagles, no máximo -2, mas um palpite mesmo, eu ainda não tenho. Quero saber de vocês têm um palpite já? Porque a gente tem um duelo que, fazendo uma analogia que para algumas pessoas pode ser bastante tosca, mas a gente tem um duelo de um Mbappé contra o Manchester City. A gente tem a grande estrela jovem da liga, um dos caras mais talentosos que a gente já viu, contra talvez o melhor elenco da liga, que é esse elenco de Filadélfia. Poderia ter sido o Buffalo, mas Buffalo houve tantas e tantas lesões que acabou ficando pelo caminho também por conta disso. Então é muito difícil de pensar, de pesar esses aspectos, porque o elenco de Filadélfia, sobretudo essa defesa com essa pressão, pode decidir o jogo, mas num passe de mágica, a gente já viu isso acontecer e ninguém mais mágico do que o Patrick Mahomes, ele pode decidir o jogo também. Então eu vou ter que refletir bastante ao longo dessa semana, eu prometo que vai ter palpite. Eu não vou muretar que nem o Pedro Bial em 89 cobrindo a queda do muro de Berlim. Muretar no caso porque ele estava em cima do muro. Que reportagem maravilhosa. Ele, quem mais que estava da Globo? Vocês não vão conhecer com certeza, porque aí tem que ser mais velho. Cílio Bocaneira, lembrei. Eu vou começar a falar, eu não vou meter o Bocaneira aqui. Grande repórter, inclusive. É isso, meu povo. Foi mais freestyle esse vídeo pra gente começar os trabalhos aqui. Amanhã tem mais conteúdo vindo pela frente. Tem League diário nesta semana. Daqui a pouquinho eu tô indo pra ESPN, inclusive. Vai ter análise tática entrando nos Sport Centers e no League também. Então, pra você com saudade de análise tática, que eu não posso fazer aqui porque eu não tenho os direitos de imagem da NFL, mas lá na ESPN a gente pode, tendo como fazer, como montar, a gente faz, e vai ter pro Super Bowl, vai ser bem legal essa cobertura. Eu te espero todos os dias no ESPN League, e sexta-feira, para quem gosta do nosso trabalho no Pro Football, eu tô junto do Davis no League também, tá? Então vai ser bem legal, vai ter o Abre, vai ser uma coisa maravilhosa. Fizemos só o que podíamos, um beijo carinhoso para todos vocês, e a gente volta amanhã. Tem vídeo para vocês, membros do Like Plus, hein? Além de outros vídeos que virão aí sobre os prêmios de temporada, que saem nessa quinta-feira. Eu falei sobre a contratação do Vic Fangio pelo Miami Dolphins. Assistam lá. Beijo e até a próxima. Tchau.